O segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão já está disponível, e nele nós tivemos de tudo, desde um sepultamento com um caixão aberto até mesmo mudança no poder. E vou te falar que a guerra tá muito mais próxima do que você imagina. E se você tá procurando uma análise completa sobre isso, você tá no lugar certo. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Esse segundo episódio de A Casa do Dragão conseguiu fazer algo que parecia bastante difícil para a maioria das pessoas, superar o seu primeiro. Muita gente chegou com bastante expectativa para esse segundo episódio por conta do final brutal que nós tivemos semana passada, apesar de muita gente ter ficado descontente de não ter sido mostrada a decapitação de um bebê totalmente explícita. E nós tivemos a resposta do porquê que isso não foi mostrado essa semana, porque você imagina só, se já foi chocante ver aquela criança com a sua cabeça costurada, imagina se a gente visse ela perdendo a cabeça. Pô, tá maluco, cara. Mas isso foi o suficiente para algumas mudanças drásticas em alguns personagens, principalmente no Rei Aegon, que agora quer mostrar de vez o seu poder. E ele começou fazendo isso removendo seu avô, Otto Hightower, o antigo mão do rei, desse seu posto, entregando esse título pro Sir Criston Cole, coisa que deixou a maioria dos fãs irritados e, na minha opinião, foi bastante imprevisível. Mas e aí, o que você achou dessa mudança? O que você acha que isso vai desencadear? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você quer continuar recebendo análises semanais sobre os episódios de A Casa do Dragão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada. E também me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição pra você ficar inteirado em tudo que tá acontecendo aqui no canal. Todos os backstages aqui do Origem Geek, demorou? E agora, sem mais enrolação, vamos continuar o nosso vídeo. A remoção do título da mão do rei do Otto Hightower já era algo bastante previsível, visto que ele estava querendo governar mais do que o seu neto. E parece que esse foi o plano dele da Alicent desde o começo, por terem usurpado o trono do King Viserys, que na verdade era para ir para Rhaenyra ou para algum dos filhos dela, e colocar como rei o próprio Aegon, por ele ser uma pessoa muito maleável. Isso inclusive foi dito no episódio dessa semana com a Alicent. Só que eles não contavam que o assassinato do seu filho, o príncipe Jaehaerys, iria abrir a mente dele e fazer com que ele visse que a vida de um rei não era apenas riquezas, festas e bebedeira. Que ele tinha sim que demonstrar um punho firme, que ele tinha que demonstrar uma certa força que até esse momento não tinha sido vista. Ele estava sendo o tempo inteiro barrado, estava sendo muito caridoso, inclusive um cara até com um coração um pouco bom, eu ouso dizer aqui com vocês. Mas essa morte trágica do seu filho, desse seu herdeiro, fez com que ele acordasse para a realidade, fez com que ele percebesse que ele tinha sim que se demonstrar ser bastante impiedoso, bastante rancoroso, um cara vingativo, um rei firme, coisa que não foi muito bem vista pelo seu avô, que acabou brigando com ele, chamando ele de petulante e ofendendo de várias maneiras. Isso foi o suficiente para ele falar assim: ah, eu sou tudo isso, beleza, então vai achar isso sobre mim lá no teu canto, porque você não é mais o mão do rei. Agora eu preciso de uma pessoa com os punhos de aço, alguém que esteja determinado a agir, como Sir Criston Cole, que nesse mesmo episódio tinha tomado uma decisão que foi mandar um dos seus soldados lá da capa branca até o reino lá da Rhaenyra, porque ele era irmão gêmeo do Sir Eric, um dos soldados que acabou jurando lealdade a Rhaenyra. E dessa maneira ele iria vingar a morte do príncipe Jaehaerys, dando um fim em todo esse confronto antes mesmo dele começar. E toda essa situação, todos esses ataques indiretos, bastante diretos, acabam sendo suficiente para a temperatura aumentar e para a guerra explodir qualquer hora. Eu não duvido nada que a situação acabe piorando muito mais no terceiro episódio, que essa própria guerra se inicie lá. Porque você imagina só, os Hightower estão querendo vingança sobre a morte do príncipe Jaehaerys, principalmente o rei Aegon. Inclusive foi por isso que ele acabou nomeando Sir Criston Cole como a mão do rei. Já a Rhaenyra, que não foi responsável direta pela morte do príncipe Jaehaerys, acabou sofrendo com as consequências disso. Inclusive nós tivemos uma situação muito interessante que, na minha opinião, foi o acontecimento mais interessante de todo esse episódio, que foi a discussão do Daemon com a Rhaenyra. Porque até agora parece que o Daemon tem esse rancor dentro do seu coração, tem essa coisa mal resolvida de que ele não foi o rei, de que na cabeça dele ele foi retirado dos seus direitos, e que ele, casando com a Rhaenyra, ele poderia ser o governador
governante, o rei, a pessoa firme que ele sempre achou que ele poderia ser. Mas também tem o lado dele de que ele colocou a coroa na cabeça da Rhaenyra, sendo que ele poderia ter se autonominado rei, dele tê-la apoiado desde o começo, inclusive ter pedido a morte do príncipe Aemon, porque na cabeça dele ele estaria vingando a morte do filho da Rhaenyra, o Lucerys, e que ela ficaria toda orgulhosa, toda com essa sensação de, pô, beleza, tive meu filho vingado. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Rhaenyra nunca quis colocar o peso da dor que ela estava sentindo pelo luto do seu filho em outra pessoa. Ela quer a morte do Aemon, não de uma criança inocente. E o Daemon acabou entendendo as coisas um pouco errado, né? Principalmente quando ele acabou falando que ele queria filho por filho. Se o caçador de rato e o soldado não encontrasse o Aemon, era para ser filho por filho. Isso inclusive fez com que o rei Aegon acabasse acordando para a vida também, porque apesar dele ter ficado no luto de ter perdido seu filho, ele acabou pensando no seguinte: cara, poderia ter sido eu. Eles poderiam ter muito facilmente me matado. Eles conseguiram infiltrar aqui o castelo. A minha proteção não é o suficiente, então eu tenho que agir antes deles. Eu tenho que tomar uma atitude antes deles. E o Sir Criston Cole ter tomado essa decisão de ter mandado esse irmão gêmeo lá para matar a Rhaenyra foi algo que fez com que ele enxergasse alguém que estivesse querendo agir. E os dois juntos, com essa sede de vingança que o Sir Criston, sendo conhecido por odiar a Rhaenyra, ofendendo ela em qualquer circunstância, sendo um cara que toma as suas atitudes de uma maneira muito precipitada, foi o suficiente para eles, no começo do seu poder, tomar uma decisão de matar a Rhaenyra antes de qualquer tipo de conflito começar. Ou seja, a Rhaenyra vai ver que a vida dela também tá correndo risco. Ela não vai aceitar essa tentativa de assassinato de uma maneira boa, pô, você acha? Ela vai querer tomar alguma atitude, principalmente o Daemon, quando ficar sabendo disso. Que inclusive ele não teve uma participação muito grande nesse episódio. Ele acabou metendo o pé depois dessa confusão que ele teve com a Rhaenyra. Mas as coisas estão esquentando, as coisas estão ficando cada vez mais interessantes, as coisas estão ficando cada vez melhor. E a gente vê também um lado diferente da Alicent, como ela é uma pessoa de sangue frio, que apesar dela gostar da Rhaenyra e apesar dela ficar meio preocupada, se sentindo culpada da morte do Lucerys, que inclusive o Aemon se sente também. Nós vimos naquela cena bizarrésima que ele tá aparecendo no Valdemort falando pra aquela mulher que ele se sentia culpado, que ele acabou perdendo o controle. Ele tomou aquela atitude e agora ele tem que arcar com as consequências. Mas a Alicent sente um desprezo tão grande pelo seu filho Aegon que ela não conseguiu nem mesmo consolá-lo na hora que ele tava chorando, sabe? Diferente da Rhaenyra, que quando viu seu filho lá chorando pra caramba, ela foi e abraçou ele. Ela não aguentou. A Alicent não, ela já foi pro quarto lá fazer essa pecagem com o Cole. Isso tudo vai acabar piorando a cabeça do rei Aegon, que vai acabar tomando uma decisão precipitada e vai acabar desencadeando toda essa guerra. Isso se a Rhaenyra não tomar o primeiro movimento no episódio da semana que vem. Mas as coisas estão ficando cada vez mais sérias. Esse episódio foi excelente. O duelo entre os dois irmãos foi uma das melhores coisas feitas nessas duas temporadas, porque a gente ficou perdido de quem era quem e essa dinâmica funcionou demais. A morte também do Sir Eric foi algo muito emocionante, foi algo muito pesado. Então a segunda temporada de A Casa do Dragão de fato tá começando agora e as coisas só tendem a melhorar. Mas e aí, você acha que a guerra já começa semana que vem? Quem que você acha que vai tomar o primeiro movimento? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você até agora não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, faz essas três coisas, estou contando com você e não perde o resto dos vídeos que vai sair essa semana, demorou? E não se esquece de se inscrever nesse canal porque isso é muito importante. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas, então vamos mudar totalmente esse gráfico. Mas eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e